Olá, tudo bem? Estamos em mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Antes de iniciar o vídeo, para ler a palavra do Senhor, eu gostaria que você que tem gostado dos vídeos, que a palavra do Senhor tem falado ao seu coração, você venha curtir, compartilhar, comentar aqui nos comentários o que eu poderia melhorar, porque eu estou recente aqui no YouTube, mas eu gostaria cada vez mais me aperfeiçoar para trazer um melhor trabalho para o reino do Senhor. E compartilha. Você que tem gostado dos vídeos, compartilha com pessoas próximas a você que ainda não segue Jesus, que ainda não conheceu Jesus, e que mais vidas venham ser alcançadas pela palavra dele. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração neste dia se encontra no livro de Isaías 53. Isaías foi um dos profetas. Ele é conhecido como um profeta messiânico, que mais falou sobre a vinda do Messias aqui na terra. E no capítulo 53 ele vai nos dizer como que seria o sofrimento do Messias, como seria a vida dele aqui na terra. E no capítulo 53 eu vou ler e vou meditar um pouquinho na palavra do Senhor juntamente com você. Capítulo 53 de Isaías, a epígrafe vai nos dizer os sofrimentos do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfrentar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Aqui Isaías vai nos dizer que Jesus, ele aparentemente a sua feição não era uma feição bonita, sua aparência não era uma aparência como modelo, vamos supor hoje em dia. E ele se fez, ele veio a este mundo, ele veio numa família humilde. Os judeus esperavam que o Messias viesse em glória,
com trombeta, com alarido, como se fosse um rei. E Deus, que em sua infinita sabedoria, Deus é o Deus do rico, mas também é o Deus do pobre. Deus, ele gosta dos desprezados. Aquele que o homem faz caso, ele está ali para amar, para receber. Deus, ele não é como ser humano, ele não faz acepção de pessoas. Então, por isso, Jesus não veio na expectativa humana que os judeus tinham. Jesus, ele veio como... Aqui vai dizer que ele foi um dos mais desprezíveis, né? Não desejávamos ele. Quantas vezes nós, em nossos pecados, em nossos delitos, a gente não deseja Deus. Muitos correm de igreja, porque a palavra do Senhor nos confronta os nossos pecados, traz luz, aqueles pequenos defeitinhos que tentamos guardar conosco. Tem muitos que têm pecados de estimação, e Deus não é assim. Deus, ele coloca todas claras. Jesus, ele veio para mostrar que esses defeitos físicos, vamos botar que ele teve aqui na terra, não era nada. Por dentro ele era luz, ele é a luz que irradia. Ele foi tentado em tudo, mas em nenhum momento ele pecou, para que pudéssemos ser reconciliados com ele. Lá em Gênesis, após a queda de Adão, o nosso Deus, ele fez uma profecia que da semente da mulher iria vir um que ia esmagar a cabeça de Satanás. Foi intermédio da tentação que Satanás tentou Eva, tentou Adão, que eles caíram em pecado. Mas ia ser da descendência dele que ia vir Jesus, que ia nos restaurar. Aquela quebra que houve lá, ele atou. Ele nos deu a oportunidade, ele veio santo. O amor dele foi tão enorme que ele despiu de sua glória. Ele veio a este mundo, ele passou fome, ele teve que trabalhar, ele sentiu sede. Ele não tinha essa necessidade. Mas ele viu você, ele viu a mim. Ele viu aqueles que depois de Adão ouviu a profecia que ia vir um que ia esmagar a cabeça de Satanás. Ele, por amor àquelas pessoas que tentaram viver uma vida consagrada ao Senhor, que negaram os pecados para poder viver uma vida santa perante o Senhor, em meio à dificuldade que o ser humano, nós é carne, nós somos pecadores. Estamos presos aqui. Paulo vai nos dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos dar uma nova vida. Ele sofreu, ele padeceu naquela cruz, por amor a você, por amor a mim, para que nós fôssemos reconciliados com ele. Aqui, ele perdoou aqueles que foram seus transgressores, ele intercedeu ao Pai. Ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós pecamos e depois percebemos que pecamos, que erramos. Mas ele, ao se entregar naquela cruz, ele nos deu a oportunidade de dobrarmos o nosso joelho e pedir perdão. Satanás, ele que nos tenta. Ele tenta naquelas pequenas coisas, porque a Bíblia vai nos dizer que nós, o ser humano só é tentado, o homem só é tentado nas suas próprias concupiscências, naquilo que ele deseja, a carne dele deseja. Mas Deus, ele nos liberta. Jesus, ele nos deu
oportunidade de nos libertar desses pecados. O diabo, ele nos tenta, ele faz a gente cair em pecado. E depois que ele tenta, depois que ele faz a gente cair em pecado, ele coloca na nossa mente que a gente é impuro, que a gente não merece perdão. Mas a palavra do Senhor não vai nos dizer isso. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus é longânimo. Ele quer que o homem se arrependa de seus pecados. Ele quer que o homem se aproxime dele para ele purificar com a água purificadora dele. O que purifica o homem é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos purifica. O diabo coloca na nossa mente que não tem jeito para nós. É engano do inimigo. Porque há jeito. Há jeito. A palavra do Senhor vai nos dizer que há jeito. A vida para a árvore cortada, que é o cheiro das águas. As águas é a palavra do Senhor. Há jeito para nós. O inimigo sabe que Deus é amor, que Deus, ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ele se entregou naquela cruz para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Ele nos ama, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para se entregar, para nos purificar, para limpar as nossas iniquidades. Ele veio aqui e levou sobre si as nossas iniquidades. Tem jeito para você. Eu não sei em que momento você caiu, qual foi a falha, mas não se afaste do Senhor. Não deixe que esse pecado faça você se sentir indigno de Deus, porque é isso que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Quer colocar que não tem jeito para você, mas se achegue ao Senhor. Se arrependa do seu pecado. Dobra seu joelho. Que Deus é poderoso. Ele amou. Ele amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E seu Filho, por amor a nós também, se entregou. Ele se entregou para que pudéssemos ser chamados filhos também, co-herdeiros com Cristo. Ele nos ama. Dobra seu joelho e fala: Pai, me perdoa, me reconcilia, me ajuda. Purifica os meus caminhos, purifica a minha mente, o meu corpo. Consagra a sua vida ao Senhor, que Ele é poderoso para te limpar, te purificar de todo o pecado. Deus nos ama. Deus nos ama de tal maneira. A palavra do Senhor vai dizer de tal maneira, não tem dimensão o amor dele. O amor dele é infinito, é grandioso. Coloca diante do Senhor a sua causa. Coloca diante do Senhor o seu pecado. Eu não sei. Eu sou pecadora também. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos. Mas eu coloco diante do Senhor. O Espírito Santo fala ao meu coração aquilo que eu preciso melhorar. Eu coloco diante do Senhor. E eu peço ao Senhor perdão, peço ajuda. Que Ele é o único que pode te ajudar. O único que pode me ajudar. O único que pode ajudar toda a nação. Toda a humanidade, é Ele que pode. Nós não podemos nada. O que a gente pode e é dever nosso é buscar na palavra dele. Como pode o homem purificar o seu caminho? Meditando na palavra do Senhor, se alimentando. Essa palavra aqui é pura. Ela é alimento para a alma, alimento para o corpo. Nos ajuda em tudo. A Bíblia, se você tem vários livros na sua casa, muito bom, é muito bom utilizar da leitura, buscar conhecimento. Mas o conhecimento puro e verdadeiro é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Leia mais a sua Bíblia. Que Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar. Antes de levantar, antes de escovar o seu dente, antes de fazer qualquer coisa, ore, fale com o seu Deus. Pegue a palavra, leia um pouquinho hoje, amanhã você lê um pouquinho.
mais um pouquinho. Não leia com rapidez, não leia. Leia se alimentando de cada versículo. Que Deus, Ele vai te ajudar. Jesus, Ele vai te ajudar. Ele vai segurar na sua mão e vai te purificar dos seus pecados e vai te ajudar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vou fazer uma oração. Se você ainda não aceitou a Jesus, entrega a Ele, coloca diante dele a sua vida, a sua família. Se você tem algum pecado, algum que tem te prendido ao mundo, que tem te escravizado, que o inimigo tem colocado diante de ti, entrega ao Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí estão, Senhor, os inscritos do canal, aquelas pessoas que irão ser alcançadas pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor. Eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor, mas o Senhor pode todas as coisas. Ó, Pai querido, esse vídeo venha alcançar cada vida, Senhor. Purifica dos seus pecados, Senhor. Me purifica dos meus pecados. Me ajude nas minhas fraquezas, Senhor. Ajude, Senhor, a cada um que irá ouvir esse vídeo, Senhor. Ajuda eles, Senhor. Ó, Pai querido, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor se entregou por nós. O Senhor nos purificou. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades, Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Oh, Pai querido, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Salva ele, Senhor. Ajuda, Senhor, ele na caminhada dele, essas vidas, Senhor. Sê com ele, Senhor. Sê comigo, sê com a minha família, sê com este canal, Senhor. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Este projeto, Senhor, foi o Senhor que colocou no meu coração, Senhor. Não foi de mim mesmo, mas foi o Senhor. Toma a direção, Senhor. Esta oração que eu faço a Ti, Senhor, crendo na vitória em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Fique com Deus, que Deus continue te abençoando, abençoando você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau.